Bom dia, irmãos. Gostaria de começar a nossa aula de hoje com uma oração, que todos vocês possam orar junto comigo, tá bom? Ó Senhor Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa hora. Abrimos o nosso coração para Ti. Senhor, fala conosco, mostra para nós o Teu caminho e que essa aula possa nos inspirar, possa nos ajudar a Te seguir ainda mais de perto, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso bom depósito, ajuda-nos a prosseguir. Mostra-nos, Senhor, para esses tempos atuais, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, momento após momento, para apressar a volta do Senhor. Senhor Jesus, abençoa-nos agora, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais essa aula. Nós queremos aprender mais sobre a história da vida da igreja e queremos ser impressionados com tudo que o Senhor fez no passado e com o que o Senhor quer fazer hoje, para que o Senhor possa voltar, né? E o Senhor possa, e nós possamos, apressar a volta do Senhor. Conforme vocês têm acompanhado as aulas da história da vida da igreja, nós aqui não queremos meramente falar sobre história. Nós queremos enfatizar o caminho, o passo a passo que o Senhor deu ao longo dos seus servos para chegar até nós. Porque nós entendemos e temos certeza de que o Senhor escolhe um povo, e que esse povo vai trazer o Senhor de volta ao longo de todas as eras. Desde o primeiro século até hoje, o Senhor tem escolhido um grupo de pessoas para poder introduzir o reino dos céus nessa terra. E nós temos certeza e a convicção de que o Senhor tem usado esse povo, né, o povo da vida da igreja, para ter um viver real, um viver prático do reino dos céus nessa terra. Louvado seja o Senhor. E que nessa aula, irmãos, nós possamos ficar impressionados com o trabalhar do Senhor através desse irmão, o Conde Zinzendorf, né? Que essa aula seja uma inspiração para todos nós, para nós podermos prosseguir na vida da igreja. Amém, irmãos? Vamos, então, passar para a nossa aula de hoje. Vamos ver sobre o nosso amado irmão Conde Ludwig Zinzendorf. Lembrando que essa é a primeira aula sobre o Zinzendorf, né? Nós vamos ter várias aulas sobre o Conde Zinzendorf e nós vamos ter várias aulas sobre o Conde Zinzendorf. E essa é a nossa primeira aula. Amém? Senhor Jesus. Vamos lá. Estou gravando? Sim. Desculpa, irmãos. Questões técnicas aqui. Ok, vamos em frente. Pronto. Eu gostaria de lembrar a vocês também que as nossas aulas, nós estamos avaliando vocês, alunos, através da participação de cada um de vocês nas aulas. Então, assim, quanto mais vocês participarem, maior é a nota de vocês. Ah, mas eu acabei de entrar, não faz mal. Você acabou de entrar, mas eu espero que você participe mais do que os outros irmãos que entraram lá no começo. Sem prejuízo dos irmãos que entraram lá no começo, continuem participando. Então, por favor, irmãos, eu gostaria de ver, principalmente aqueles que têm nota mais baixa, que possam vir à frente e dar o seu testemunho, o seu sentimento, fazer uma pergunta, né? Fazer algum acréscimo até, né? Mas que você, pelo menos, fale sobre a aula, tá bom, irmãos? Então, no final, gostaria de ver a participação de todos vocês. Nessa lição, nós vamos continuar com o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns têm permanecido fiéis e firmes ao que o Senhor mostrou-lhes na sua palavra.
eles guardaram o bom depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que receberam do Senhor. Esse é o nosso sentimento ao longo de todas essas aulas que nós temos tido aqui, né, irmãos? Nós vimos que a história da igreja, desde o primeiro século aqui até o ano 2000, ao longo de todas as eras aqui, né? A história da igreja foi dividida em 5 grandes fases. Os primeiros 5 séculos de declínio, depois nós tivemos uma fase aqui de 10 séculos de trevas, a Era das Trevas, e finalmente os últimos 5 séculos de restauração da vida da igreja. E também nós vimos a importância de nós voltarmos, né? Nós já passamos por todas esses séculos todos, né? Até o ano 2000, e nós voltamos agora para falar sobre o nosso irmão Martim Lutero. Voltamos hoje, nós começamos sobre a história de Conde Zinzendorf, a vida de Conde Zinzendorf, tá bom, irmãos? Então, nós vamos gastar várias aulas para falar sobre o Conde Zinzendorf, né? Bom, quem foi o Conde Nicolau Ludwig Zinzendorf? E nós vamos aqui falar sobre ou Conde ou Zinzendorf, vai se falar é a mesma pessoa, ok, irmãos? Nós já fizemos uma breve introdução sobre o Conde Zinzendorf na aula 14. Não sei se quem estava aqui na aula pode se lembrar, né, que nós já falamos sobre esse nosso amado irmão Conde Zinzendorf, que foi no dia 3 de agosto. Quem estava em agosto se lembra que nós falamos já do Zinzendorf. Todavia, nós vamos dedicar várias aulas para essa fase da história da vida da igreja, pois até então nunca, em toda a história da vida da igreja, a vida da igreja foi tão bem praticada até aquele momento. Ou seja, desde a época dos apóstolos até 1700, nunca a vida da igreja foi tão bem praticada quanto nesse período do Conde Zinzendorf. Em alguns aspectos, a prática da vida da igreja foi muito fiel, sendo somente superada pelos Irmãos Unidos da Inglaterra, que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo fala: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, apesar do Conde Zinzendorf ser de nobre nascimento, ele, todavia, foi uma fiel testemunha para o Senhor. Não são chamados muitos, mas Deus chama alguns, né? Alguns de nobre nascimento. O nosso foco aqui não é, em absoluto, exaltar um irmão. Exaltar o conde. Sim, a obra de Deus através dele. E é sempre assim, irmãos, né? Que o Senhor seja exaltado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O nosso foco principal é entender como Deus usou esse vaso de barro para a edificação da vida da igreja, por meio do viver prático da vida da igreja. E sobre essa questão, eu queria enfatizar para vocês, nós vamos ver aqui algumas práticas, alguns aspectos da vida de um conde, né? Por exemplo, um conde tinha um tutor, um conde tinha uma pessoa, um mordomo na casa, um conde, ele chegava de nobre nascimento, então tinham uma vida, uma vida de muitas regalias, né? Tinha condições de ter acesso à formação de altíssimo nível, né? E vocês vão ver algumas práticas que são normais de uma família de nobre nascimento. Eles têm acesso a muita riqueza, né? Uma condição de vida muito elevada e vários itens que nós vamos ver nas aulas, principalmente na fase de educação dele, né? E dos primórdios, que ele era uma pessoa realmente que tinha essa condição financeira e social muito elevada, tá bom?
Então, vamos entrar logo na vida dele, falar sobre os primórdios e educação, e nós vamos gastar um bom tempo aqui para nós falarmos sobre os primórdios e educação de Zinzendorf. O nascimento do Zinzendorf. Ele nasceu em 26 de maio de 1700 e foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Olha só, que bênção, irmãos. Seus pais. A família dos Zinzendorf pertencia à nobreza austríaca. O pai do conde Zinzendorf era de uma alta patente oficial da Saxônia, que morreu quando Zinzendorf tinha apenas 6 semanas. Zinzendorf foi cuidado pela sua avó materna e depois pela sua tia. Vamos ver um pouco sobre a influência que ele recebeu desde o princípio. A sua avó, que o educou até a adolescência, teve uma grande influência na sua vida. Ela lia a Bíblia em hebraico e grego para ele. Olha que coisa impressionante. Ela lia a Bíblia em hebraico e grego e ela apoiava a causa pietista. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre os pietistas, tá bom? Mais para frente, tá? Quem era esse grupo de irmãos, ok? Visitando nas suas casas, incluindo Spener e Frank. Frank era um dos pietistas importantes, os líderes do movimento pietista. Aos 6 anos de idade, Zinzendorf foi movido pelo Senhor a se consagrar a ele. Olha que experiência, irmãos. 6 anos de idade, ele decidiu se consagrar ao Senhor. Ele escreveu: durante o tempo em que permaneci com a minha honrada avó, ocorreram 2 situações que definiram todo o meu futuro. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu tutor, o Sr. Christian Ludwig Edeling, após servir a família por 3 anos, foi embora. E ao fazê-lo, disse algumas palavras para mim sobre o Salvador e o seu valor, e de que modo eu pertencia a ele e somente a ele. Essas palavras soaram profundamente e de modo tão vivo em mim que eu derramei lágrimas por muitas vezes e por muito tempo, que foi quando eu decidi viver somente para ele, para aquele que deu a sua vida por mim. Minha querida tia Henrietta procurava manter-me nesse pensamento, sempre falando palavras de amor sobre o Evangelho. Abri todo o meu coração para ouvir, e então nós colocávamos a minha situação perante o Senhor em oração. Eu falava tudo sobre mim, tanto as coisas más quanto as coisas boas. A minha comunhão aberta e sincera com ela foi de grande ajuda para mim, e eu nunca mais esqueci. Essa troca confidente de pensamento e sentimento me levou a me esforçar, nos anos seguintes, a estabelecer grupos ou sociedades para conferências e edificação em grupo. Então, aqui nós podemos ver basicamente 2 coisas, né? Ele teve uma influência excelente da avó, da tia, inclusive de uma pessoa que trabalhava ali na casa dele, que era o seu tutor, né? E ele teve um momento decisivo quando esse tutor falou no coração dele e ele teve o sentimento de entregar, de consagrar a vida dele para o Senhor. E também a outra situação foi que o fato dele ter uma confidente, dele abrir o coração para essa tia dele, levou esse irmão a mais para frente buscar sempre ter comunhão com mais pessoas, né? Reunir com mais pessoas. Nós vamos ver isso é uma constante na vida de Zinzendorf, né? Daí para frente. O Spangenberg era um amigo dele, né? O nome de um amigo, de uma pessoa que conhecia muito bem ele. Nós vamos ver o nome de Spangenberg ao longo
da história de Zinzendorf ao longo de toda essa aula, tá bom? Um conhecido do conde, mais do que qualquer outra pessoa. Então, realmente, era uma pessoa que conhecia muito, escrevia sobre ele. Definiu 3 pilares para a sua vida cristã que foram formados na infância e se firmaram cada vez mais até o momento da sua morte. 3 pilares. A impressão profunda do sofrimento e valor de Jesus, sua determinação firme de ser totalmente dele, que morreu por ele e, por consequência, a sua abertura para falar com pessoas mais próximas de modo mais franco e sincero. Então, nós vemos aqui 3 pilares, né? Ele tinha uma impressão profunda da morte do Senhor, do sofrimento do Senhor. É uma constante isso na vida de Zinzendorf, né? Ele tinha percepção daquilo que o Senhor passou por nossa causa, a firme determinação de ser totalmente do Senhor, que morreu por ele, e a sua abertura para falar com as pessoas mais próximas de modo franco e sincero. Então, 3 pilares muito interessantes da vida de Zinzendorf. Na idade de 9 anos, Zinzendorf falou decididamente que o seu objetivo era ter comunhão viva com Cristo. E mais tarde, ele disse: até onde eu me lembro, o meu coração nunca se afastou do meu Salvador. Ele tinha prazer em falar do seu Salvador e de ouvir dele. O Spangenberg dá-nos um relato de Zinzendorf na sua juventude. Tive a alegria de ter o conhecimento íntimo do Senhor. Depois disso, todos os meus desejos foram direcionados para o noivo da minha alma, para viver para ele que me reconciliou com ele. Olha que experiência íntima que esse irmão tinha, irmãos. O Salvador fez o que eu queria e eu comecei a amá-lo ainda como uma criança. Eu ouvi a sua voz repetidamente no meu coração e o enxerguei com os olhos da minha fé. Numa palestra dada em Genebra, ele disse: filhos meus, vou dizer-lhes como eu me comportei quando ainda era uma criança, e se vocês quiserem, façam isso também. Falaram para mim sobre o meu Criador, que ele tinha se tornado um homem. Isso me impressionou muito. Eu pensei, ainda que o Senhor não seja considerado por mais ninguém, eu vou me apegar a ele e morrer com ele. Dessa maneira, eu conversava com ele de modo íntimo, por muitos anos e por horas, como um amigo, e muitas vezes caminhava no quarto em meditação. Então, assim, ele tinha essa experiência íntima, pessoal, particular, constante com o Senhor Jesus. Sentia alegria em conversar com ele e agradecia por ele ter se lembrado de mim na sua encarnação. Todavia, eu não compreendia totalmente a grandiosidade e suficiência do seu sofrimento. Também não compreendia quão miserável e incapaz eu era. Eu também fazia o que eu podia para ser salvo. Até que um dia especial, quando eu estava tão impressionado por quanto o Criador sofreu por mim, que eu derramei lágrimas em abundância e fui conectado e unido a Ele de modo mais afetuoso. Continuei a conversar com Ele quando estava sozinho e cria sinceramente que Ele estava perto de mim. Assim, por mais de 15 anos, tenho conversado como se eu estivesse pessoalmente com o meu Salvador, e sentia cada vez mais feliz todos os dias fazendo isso. Então, o que nós podemos notar aqui? Uma vida de íntima comunhão com o Senhor, uma vida de perceber o valor da morte e do sofrimento do Senhor por ele
e uma vida de íntima comunhão com o Senhor cotidiana. Todo dia ele tinha essa experiência de falar, de caminhar falando com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos ver agora, então, a influência do pietismo na vida de Zinzendorf. O pietismo foi de grande influência na vida de Zinzendorf. O início do pietismo se deu no livro, vamos entender um pouco o que é o pietismo, né? O pietismo se deu com o livro Cristianismo Verdadeiro, de Johann Arndt, escrito em 1606. Lembrando aqui que nós estamos em 1700, logo o pietismo já tinha cerca de 100 anos, né? O pietismo foi uma tentativa de romper com o cristianismo tradicional para uma vida de fé ativada pelo amor de Deus de uns para com os outros. Lembrando, irmãos, que a reforma, né, que começou com Martinho Lutero, ocorreu em 1514, certo? Então, assim, já tinha 100 anos da reforma. E o pietismo aqui apareceu 100 anos depois, aproximadamente, como uma reação ao cristianismo tradicional. Os pietistas defendiam a necessidade de uma experiência pessoal e subjetiva com Cristo, no lugar de uma elaboração intelectual. Não é meramente pensando, entendendo, e sim tendo, através de ter uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Eles buscavam uma vida pura e santa, com amor mútuo, e, portanto, se abstinham de irem a teatros, festas e jogatinas. Então, eles buscavam ter uma vida santa, né, na presença do Senhor. Eles praticavam a moderação na alimentação, bebidas e vestimentas. E eles também criam no sacerdócio de todos os crentes, e que eles praticavam nas reuniões em casa. Então, assim, vocês podem ver que os pietistas restauraram muitas práticas que hoje nós vivemos, né? A reunião de casa, o sacerdócio de todos os irmãos, né? Essa era a prática dos pietistas. Uma vida pura e santa na presença do Senhor. E nessas reuniões de casas, eles oravam, liam a Bíblia e tinham comunhão uns com os outros. Bem parecido com o grupo de cuidado familiar, né? As nossas reuniões de casa. Essas práticas e crenças foram de grande influência na vida de Zinzendorf. E ao longo da sua vida, ele as defendeu e desenvolveu essas práticas. Então, essa foi a influência desde a juventude do Conde Zinzendorf. Vamos olhar, então, agora um pouco sobre a educação do Zinzendorf. Na juventude, de 1710 a 1716, Zinzendorf foi educado em Heil, uma cidade da Alemanha Ocidental, cerca de 40 quilômetros de Leipzig. Lá ele recebeu a influência espiritual de alguns mestres. A Universidade de Heil, né, era o centro do pietismo. E as universidades naquela época, irmãos, diferente de hoje, tinham uma forte tendência a seguir linhas teológicas, né? Não é como hoje, que as universidades são completamente leigas, né? Naquela época, as universidades tinham essa influência forte, né? E muitas delas foram formadas por cristãos, por irmãos, né? Então, vocês viram Wittenberg, a importância, né? O Lutero, a influência que ele tinha ali naquela universidade. No caso aqui, ele seguia a linha do pietismo, devido à influência de Frank, que era o professor de teologia. Esse Frank é muito conhecido na história. Quando a mãe de Zinzendorf o levou para a escola ao deixar o seu filho, ela disse a Frank que, infelizmente, disse uma coisa que causou problema na vida de Zinzendorf, tá bom, irmãos? Mas que o Senhor usou de maneira soberana. Ela falou assim, ela descreveu o filho como um jovem de grandes habilidades, mas que deveria ser mantido sob atenção para que ele não ficasse orgulhoso por causa do seu talento. E, por causa disso, demorou mais de 3 anos para que esse
Frank, né, mudasse a sua opinião sobre o caráter de Zinzendorf. A sua mãe chega para o seu professor e fala assim, cuidado com esse menino aqui, que ele é uma peste, né? Ele é perigoso. Então, como é que o seu professor vai tratar de você? Obviamente, ele vai ficar em cima de você, né? Consequentemente, toda vez que houvesse qualquer problema com o menino, as autoridades da escola ficavam contra o menino. Qualquer problema, qualquer briga que desse, o culpado era o Zinzendorf. Zinzendorf também teve muito problema com o seu tutor, conforme eu falei para vocês, né? Ele tinha um tutor, tinha uma pessoa que cuidava dele, por conta da sua educação, do seu nível social. O tutor era uma pessoa difícil de conviver. Ele usava de truques para colocar o seu protegido em apuros. Contudo, isso tudo causou um efeito positivo em Zinzendorf. E ele disse: as reuniões diárias na casa do professor Frank, os relatos com respeito ao reino de Cristo, o conhecimento de diversos missionários, as fugas de diversos exilados e prisioneiros, a alegria daquele homem de Deus na obra do Senhor, com várias provas pesadas, aumentaram o meu zelo pela causa do Senhor de modo poderoso. Então, por ele ser um conde, por ele ter um tutor, e ele tinha acesso a esse irmão Frank, e ele, pelo fato de ele estar ali na presença desse mestre, né, ele recebeu muita ajuda. Seus estudos relacionados ao sofrimento da cruz foram outro ponto digno de nota, conforme relata um biógrafo que relatou sobre os seus estudos. O esforço para humilhá-lo começou imediatamente com o fato de ser colocado numa classe inferior àquela que ele deveria ter sido preparado. Ele recebia tarefas servis para puni-lo de ofensas simples. Além da punição física, ele era ridicularizado como, por exemplo, colocavam orelha de burro, além de fazê-lo ficar de pé na frente da sala. Uma vez, ao ser insultado, ele disse em latim: essa vergonha não vai me destruir, pelo contrário, vai me levantar. Então, assim, o Zinzendorf, desde o começo, desde a sua juventude, ele foi aprendendo, de uma maneira soberana, o Senhor permitiu que ele passasse por vários sofrimentos, ainda como criança, para que ele pudesse ter um caráter forjado, para que ele pudesse ter mais resiliência, para que ele pudesse ser uma pessoa com mais firmeza, né? Para que tudo isso, irmãos, desde criança, serviram para que lá na frente Deus pudesse usar esse vaso de Deus. Com respeito ao progresso acadêmico, um autor escreve: era evidente de que ele era um estudante acima da média, apesar de não tanto na dedicação. Segundo Spangenberg, ele estudava por causa da obrigação e não por desejar. A sua preocupação com as questões religiosas o mantinha aquém do trabalho acadêmico. Todavia, o seu progresso era muito aceitável e até mesmo digno de nota na maioria das matérias. Ele se saía bem no grego, aprendendo a ler facilmente o Novo Testamento no grego clássico. Eu queria que vocês observassem bem aqui, quando ele tinha 16 anos, e essa idade para nós educarmos os nossos filhos, para nós orientarmos os nossos netos a buscarem o Senhor. Aos 16 anos, já tinha avançado ao ponto de fazer oratória em grego. O seu progresso no latim era ainda melhor. Ele memorizava qualquer exercício dado em latim. Ele falava francês fluentemente, assim como a sua língua materna, o alemão. E ele não foi muito bem no hebraico, uma área que ele ia muito bem era a poesia.
Ele era um gênio em composição poética e era capaz de compor mais rápido do que conseguia expressar de forma escrita, um dom que ele manteve ao longo de toda a sua vida. Aqui é importante a gente olharmos a questão da língua, muito importante que vocês, jovens, não fiquem apenas numa língua. E aí fala, eu falo espanhol, mas sei português também, mas aí é fácil, né, irmãos? Espanhol e português é muito próximo. Espanhol, português, italiano são todas línguas latinas. Muito importante que vocês aprendam pelo menos o inglês, né? Idealmente aprendesse o francês. O Senhor precisa que vocês jovens, vocês seapistas, tenham várias habilidades na língua, saibam ler, saibam escrever até. E se vocês puderem se dedicar, né? Hoje nós temos várias ferramentas online para aprender língua, né? Então, assim, no mínimo, saberem falar inglês fluentemente, né? Inglês e francês são línguas que onde o Senhor tem usado irmãos para expandir o evangelho do reino de uma maneira muito importante, como a África, por exemplo, né? Toda a África, se você souber francês e inglês, vocês conseguem servir nesses países, né? E inglês, então, nem se fala, porque tem América do Norte, né? Tem muitos outros países para servir. Então, eu incentivo vocês a aprenderem outras línguas. O desejo de Zinzendorf pelo Senhor, desde a sua tenra idade, persistiram nos anos iniciais da escola. Zinzendorf estava preocupado com a situação de outras crianças naquela região e falava sobre organizar sociedades de jovens para melhorar a vida deles e para espalhar o evangelho. Ele amava falar do seu Senhor para os estudantes. Quando não havia ninguém para falar, ele às vezes falava para as pessoas imaginárias. Ele falava para as cadeiras e para os outros objetos, falando para elas sobre o amor do seu Salvador. Eu incentivo vocês, jovens, né, vocês que estão aí no CIAP, a praticarem isso, né? Se vocês não tiverem ninguém para falar, fale para as galinhas, falem para os cachorros, falem para uma cadeira, né? Sobre o amor do Senhor, sobre o quanto vocês amam o Senhor, né? Falem, exercitem falar. Na sua tenridade, ele disse: tenho somente uma paixão. Olha que bênção isso. É ele, é ele. Então, ele tinha uma paixão pelo Senhor. Desde a sua juventude, Zinzendorf não tinha outro plano, além de ter contato pessoal com o Salvador e obedecer às suas palavras como um escravo. Proclamar a palavra do Salvador para todo o mundo, de modo formal, mas por meio da iluminação e do poder do Espírito. Desculpa, irmãos, não de modo formal, mas por meio da iluminação do seu Espírito. E por meio de remover qualquer coisa que pudesse impedir a vinda do Salvador para o coração das pessoas. Toda a vida do conde testificou que ele praticava continuamente o que as pessoas chamam de autonegação. Todavia, o princípio governante do seu coração, de acordo com Spangenberg, era o amor. Era o amor de Cristo o amor a Cristo e seus irmãos. De Cristo, seus irmãos, que tornaram todo o sacrifício que ele fazia fácil e agradável. Então, assim, não era uma questão, eu estou negando a minha vida da alma, estou aqui sofrendo. Não, não era a questão do negar a vida da alma não era o foco era, eu amo o Senhor e eu amo os irmãos. E o amor que eu tenho pelo Senhor e pelos irmãos é tão grande que o negar da vida da alma era secundário. O foco principal era amar o Senhor e amar os irmãos.
Então, o resto tudo, irmãos, é agradável. Se eu amo os irmãos, gastar tempo com os irmãos, pregar o evangelho, era algo agradável, porque eu gosto de fazer aquilo, né? Acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Ao completar os seus estudos em Halle, Zinzendorf entregou uma carta de despedida com o seguinte título: A Disputa de Homens Eruditos. Esse tópico, a unidade dos crentes, tornou-se o seu encargo por toda a vida, né? E daqui para frente ele começou a falar sobre a importância da unidade. Em 1716, ele entrou na Universidade de Wittenberg. Se vocês se lembram, a Universidade de Wittenberg foi a universidade onde Lutero ensinava, onde Lutero pregou ali essas 95 teses, tá? Só para lembrar. E onde ele permaneceu até 1719. Quando ele chegou em Wittenberg, que era o berço da Reforma, estava havendo preparativos para os comemorativos do bicentenário da Reforma e da postagem das 95 teses de Lutero. Ao se inscrever para a Universidade de Wittenberg, a sua verdadeira intenção era estudar teologia. Todavia, os tutores não concordavam com isso e insistiam na carreira de serviço ao Estado, porque o seu pai servia o Estado, né? Portanto, ele se formou em direito. Então, Zinzendorf era um advogado. Enquanto ele estudava na universidade, ele continuava a ler o Novo Testamento grego. E aqui eu quero falar para vocês: se vocês amam o Senhor, se vocês deram a vida para o Senhor, consagraram a vida para o Senhor, mesmo quando vocês saírem do SEAP e voltarem a estudar ou trabalhar, vocês têm que ter esse coração que o nosso irmão Zinzendorf tinha, né, de entregar a vida para o Senhor, de continuar buscando o Senhor. Ele tinha que estudar direito, mas o coração dele estava na palavra, né? Aos 18 anos, ele fez uma tentativa frustrada de fazer uma união entre a Universidade de Halle e a Universidade de Wittenberg. Halle representava os pietistas, enquanto Wittenberg representava os luteranos. Então já havia esse ranço entre as duas universidades, as duas linhas, luterano e os pietistas. Enquanto ele estava na universidade, o seu crescimento espiritual continuou. Então, não é porque você entra na universidade, vai estudar engenharia, vai estudar medicina, vai estudar o que for, né? Música, que você vai parar de buscar o Senhor. Não. Você tem um coração de servir o Senhor e você vai servir o Senhor porque você ama o Senhor. Ele lia a palavra diariamente. Ele apreciava os escritos de Lutero, além dos escritos dos pietistas. E ele gastava horas estudando hinos. Ele separava um tempo fixo para a oração. Nas suas orações diárias, o Spangenberg disse, ele incluía pessoas de todo grau e profissões, assim como os seus inimigos, abertos ou secretos. Então, ele orava por todas as pessoas. Senhor Jesus. O dia do Senhor era separado para a leitura intensa da Bíblia. De acordo com Spangenberg, ele separava noites inteiras, olha que coração, irmãos, para orar e dias de jejum. Então ele tinha dias de jejum e noites inteiras para orar. Vocês percebem como que o caráter de um jovem vai sendo formado, forjado pouco a pouco? Como que o caráter de um servo de Deus, ele vai sendo forjado? Quando a gente começa a refletir para o nosso próprio passado e a nossa juventude, né? Cada um de vocês, cada um de nós, né? Nós temos um histórico na nossa vida e nós sabemos o quanto nós amamos ou não o Senhor na nossa juventude, né? Deus escolhe pessoas, Deus escolhe servos, e ao longo de toda a sua juventude, Deus vai criando condições e situações
para que o caráter e o amor e a experiência e a intimidade com o Senhor sejam formadas pouco a pouco. Ele, ocasionalmente, voltando aqui para o texto, ele ocasionalmente gastava a noite toda em oração e meditação na palavra do Senhor. Apesar da sua fraqueza física, ele decidiu jejuar toda sexta-feira e fazia de modo decidido e com muito propósito por um bom tempo. Todavia, quando ele foi impedido de fazê-lo por causa de outros negócios, ele usou o domingo como seu dia de jejum e recusava receber visitas, tanto quanto era possível, para que ele pudesse ajudar a sua alma por meio de oração e meditação nas Escrituras. Então, ele investia na sua vida espiritual, no crescimento espiritual dele próprio, né? Com jejum, com oração, com busca na palavra. Ele também procurava trazer estudantes para dispensar o amor ao Senhor e o seu desejo de segui-lo. Irmãos, assim, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não conheço, não sei o histórico da vida de vocês. Eu acompanho de perto o SEAP há muito tempo. As minhas filhas serviram no SEAP por um ano, né? Uma delas, nem a outra, as duas serviram o SEAP ao longo de 5 anos, todo ano, pelo menos um mês, tá? Em vários SEAPs. E o que eu posso dizer para vocês, que todas elas, quando voltaram, né, e iam para a escola, tinham esse sentimento de servir o Senhor na escola, servir o Senhor aonde quer que elas estivessem. Você fica um ano no SEAP, você fica 6 meses, 2 meses, 3 meses, não importa quanto tempo. Você aprende a servir o Senhor. Nem todos vocês vão voltar e vão ser irmãos de tempo integral. Muitos de vocês vão voltar para a vida profissional, para a vida de estudante, mas vocês têm que ter esse tipo de postura de serviço ao Senhor, né? Ele na escola, ele gastava tempo, ele levava os estudantes a servir. As minhas filhas tinham reuniões no intervalo com jovens para estudar a Bíblia. Marcavam, agendavam, né, numa sala de aula, grupos de jovens para estudar a palavra do Senhor. Então, essa é a maneira, irmãos, da gente continuar servindo o Senhor, né? Para esse objetivo, ele começou um grupo chamado a Ordem do Grão, aqui está errado, né? A Ordem do Grão de Mostarda. Então, ele criou um grupo de irmãos. Os membros se comprometiam a permanecerem fiéis aos ensinamentos de Jesus e a se conduzirem corretamente, a amar o próximo, evitar coisas mundanas, como, por exemplo, festas, jogatina, buscando sempre o bem dos outros, trabalhando especialmente pela conversão de judeus e dos pagãos. Os membros usavam um anel com uma inscrição em grego: ninguém vive para si. Então, essa era a prática do nosso irmão, né? Ter um tempo na escola, durante o tempo da formação, servir o Senhor acima de tudo, né? Com reuniões, com pregação do evangelho e assim por diante. Bom, terminando então a fase da escola, né, ele teve ainda mais treinamento. Como era uma prática, né, fazia parte da educação dos filhos da nobreza, como eu disse para vocês, Zinzendorf era um nobre nascimento, e como uma pessoa do nobre nascimento, chegava um momento na vida deles, aqui no caso, né, 20 anos, eles tinham que fazer um tour pela Europa, conhecendo, né, toda a história, etc. Então, ele tinha que fazer um tour. Entre os anos de 1919 e 1719 e 1720,
ele fez esse tour pela Europa. Ao passar pela cidade de Düsseldorf, Düsseldorf é na Alemanha, ele orou para que ele pudesse ficar mais próximo da comunhão dos sofrimentos do Senhor. Na Holanda, ele pôde entrar em contato com os representantes da teologia reformada, assim como aqueles fora da igreja reformada. Como resultado, ele viu claramente o vínculo que todos os cristãos têm em Cristo. Aqui, irmãos, é muito interessante isso aqui. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Lutero ia viajar, certo? Ele tinha que viajar porque fazia parte da formação dele. Conhecer outros países, e quando você vai conhecer outros países, você fica encantado com tanta beleza e tanta arquitetura, e, né, mas ele não desviava a sua atenção, porque o foco dele era seguir o Senhor. Então, ele foi para Düsseldorf, ele se consagrou mais ao Senhor. Ele foi para a Holanda, ele buscou os irmãos da igreja da Reforma, e sempre com um ponto de vista positivo, né? Ele buscava as coisas positivas. Enquanto ele viajava pela França, ele encontrou um cardeal chamado Noailles. Mais tarde, ele escreveu um tratado em latim sobre o valor de Cristo como a nossa justiça. E o Zinzendorf escreveu: quando Deus entra no julgamento de um pecador, nada pode ajudar aquela pessoa além da justiça de Jesus. Por meio da fé no seu sangue, e a nossa salvação não depende do Papa ou de qualquer outro homem, mas unicamente e somente do valor de Cristo. Então, assim, esses contatos, deixa eu deixar um pouco mais claro, o texto não está tão claro assim. Esses contatos com vários cristãos, até com um bispo, né? No caso aqui, ele teve contato com um cardeal, ele era levado a enxergar mais a obra de Cristo, a obra do Senhor e o valor de Cristo na cruz, né? Acima de qualquer homem, acima de qualquer situação. Ele sentia uma união forte com esse cardeal através do amor de Cristo. Não era porque era cardeal, não era porque da Igreja Católica, ele tinha amor por essa pessoa. Ao visitar Paris, ele não tinha interesse nas atrações turísticas. Algumas horas eram suficientes para ele visitar a região do Palácio de Versalhes. Aqui tem uma foto do Palácio de Versalhes, né? Com os prédios e jardins. Esse Palácio de Versalhes é um lugar realmente esplendoroso, né? Por outro lado, ele ficou profundamente impressionado com o Hotel Dieu, onde centenas de pessoas doentes estavam sendo tratadas. Então, assim, ele tinha esse coração, ele tinha esse propósito de coração de realmente buscar pessoas. Ele não estava tão interessado em edifícios e na beleza da arquitetura. O foco dele era buscar pessoas, buscar e servir o Senhor e entender como que o Senhor estava fazendo a obra. A permanência do conde em Paris não teve longa duração, mas foi suficientemente importante. Ele escreveu: eu fui para as minhas viagens e quanto mais eu conhecia o mundo, mais firme o Senhor me segurava. E eu procurava aqueles nesse mundo com quem eu pudesse falar sobre a graça e a bondade do meu Salvador. Eu os achava frequentemente onde não se esperava achar. Assim, onde você vai? Se você fala com as pessoas, posso orar com você? Não importante onde você esteja, sempre vai ter alguém ali pronto para receber a palavra do Senhor. Eu era educado com eles, com quem eu não podia confiar, mas me guardava daqueles que quisessem me seduzir e aproveitava a ocasião para tentar desiludi-los, como fazia na universidade. Eu agora desfruto dos frutos dessa atitude. Não sei se está claro.
Zinzendorf ele era um irmão simples, que amava o Senhor, mas ele não era tonto, né? Vamos lá. Ele não era uma pessoa, ele sabia quem era, em quem ele podia confiar, ele sabia com quem ele deveria se associar, e com as pessoas que tinham uma má índole, com as pessoas que ele sabia que não podia confiar, ele mantinha a sua distância, né? E tentava tirar as pessoas do mau caminho, levando o Senhor para eles. Eu consultava com o meu Salvador sobre tudo o que era importante. Irmãos, isso aqui, essa lição, é extremamente importante. Tem essa frase tão pequena, mas tão importante. Com quem você conversa? Com quem você fala? Com quem você se associa no seu dia a dia, né? Nós temos que ter essa percepção no nosso interior e sempre consultar o Senhor sobre o que é importante e o que não é importante. Tenham essa prática, irmãos, não andem nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios conceitos, mas busquem sempre comunhão com o Senhor sobre tudo que vocês forem fazer, inclusive, principalmente com as pessoas com quem vocês vão se associar. O mundo não sabia o que fazer comigo, porque externamente eu não era diferente dos outros, apesar de eu não dançar nem jogar em Paris. Então, assim, Paris e sempre foi a cidade, é o centro do mundo, assim, em termos de cultura, de lazer, de jogos, né, de festas. E Zinzendorf manteve o seu propósito firme, pensando que ele tinha acesso aos mais altos níveis assim da sociedade, né, pessoas ricas e festas, etc. Mas ele não se importava com nada disso. Spangenberg disse: tanto por palavra quanto por exemplo, ele se opunha à ideia de que alguém fosse permitido a ter mais liberdades do que qualquer outro cristão devido à sua posição elevada na sociedade. Então, assim, não era porque ele era de nobre nascimento, de uma família rica, influente, que ele seria diferente dos demais cristãos. Não, ele sabia que ele era um cristão acima de tudo. Não somos desse mundo, né, irmãos? Somos lá do alto. E ele continuou o seu hábito no dia do Senhor de se retirar olha que bênção, irmão, das 3 horas da tarde até as 7h30 da noite, né? Para gastar tempo tendo comunhão com o Senhor seu Deus. Então, esse era o momento dele sair, se retirar para ter esse tempo particular com o Senhor. Foram feitos esforços para mudar a sua conduta, porém ele continuou firme no seu propósito. Às vezes, Zinzendorf tinha problema de orgulho, e o Spangenberg disse, né? Ocasionalmente, ele era fortemente atacado pelo orgulho. Ele afirma que tinha experimentado ser reprovado no seu coração de modo severo, que o ajudou a se humilhar ainda mais. Ele relata em certa ocasião que ele não havia recebido a devida distinção na corte e reclamou ao mordomo. Ele solicitou respeito, o que lhe foi garantido imediatamente. Todavia, logo depois disso, ao pensar no fato, ele viu que o seu orgulho não estava morto. Nessa ocasião, ele se prostrou aos pés do Senhor e buscou a sua graça e perdão com lágrimas e alegremente abandonou o seu direito. Então, irmãos, ele por ser nobre, ele tinha posição nos melhores lugares. Ele podia exigir isso por ser nobre. E, em certa ocasião, soberanamente, ele não foi privilegiado com essa posição. E ele questionou, né? E ele, na hora, falou, opa, você é o conde, então senta ali, né? Num lugar de nobreza. E o Senhor tocou no coração dele, para vocês verem que ele tinha o Senhor acima de tudo. Zinzendorf disse, eu prometi ao Salvador me tornar o seu seguidor de modo puro,
e renunciar totalmente o mundo. E essa ocasião, essa decisão com respeito à honra e distinção, desde aquele momento, permanece inalterada. E a reprovação do Senhor sempre me trouxe alegria. Então a questão não está em errar sempre ou acertar, a questão está em quão sensível você é ao falar do Senhor, né? E Zinzendorf tinha essa experiência, ele era sensível ao toque do Senhor. Só que o Senhor tocava, ele se voltava ao Senhor de uma maneira muito forte. Na hora que o Senhor tocava no coração dele, ele se voltava para o Senhor, se arrependia, chorava na presença do Senhor. Essa é a maneira, irmãos, do Senhor crescer em cada um de nós. Por volta de 1719, ele ficou muito doente. Seu coração se voltou para o Senhor e o seu pensamento mais íntimo era de que ele seria logo tomado para o Senhor. Lembre-se que é 1700, né? A medicina não estava avançada, então as pessoas ficavam doentes, muitos morriam, a maioria das pessoas morriam cedo. Era impossível para ele orar para o Senhor prolongar a sua vida. Todavia o Senhor o preservou, usando-o para a restauração da vida da igreja. Então ele realmente era um vaso preparado e Deus precisava usar esse irmão mais para frente. Zinzendorf escreveu: eu não esperava começar outro ano. Ao mesmo tempo, eu agradeço o meu Criador pelos seus benefícios inumeráveis, que eu admiro. Por ele fui liberto dos laços da corrupção, cujos laços eu seria servo. Odeio e detesto a preguiça na qual muitas horas e dias valiosos se passaram de modo pervertido, e rogo ao Senhor a me tornar um participante da sua imagem e semelhança. Ele deixou Paris com o sentimento da fé comum compartilhada com todos os crentes, a despeito dos títulos que ele tinha, né? Desculpa pelo erro aqui. Mas, assim, essa foi a experiência dele. Ele buscava o Senhor, ele tinha um tempo fixo com o Senhor, e mesmo naquela cidade, em Paris, né, ele continuava servindo o Senhor. Vamos, então, irmão, já deu 55 minutos? Vamos interromper a nossa aula aqui, né? E vamos continuar a partir daqui na nossa próxima aula, tá bom, irmãos? Como eu disse, nós vamos ter várias aulas sobre o Conde Zinzendorf, e eu acredito que tá bom por hoje, né? Nós podemos agora passar para vocês. Eu gostaria de falar para vocês essa experiência do Conde Zinzendorf como um conde, uma pessoa de nobre nascimento, que possa ser, eu não sei, não conheço o passado de vocês, eu não sei, não conheço a família de vocês, né? Mas eu posso dizer para vocês, não importa a sua origem, se você é de nobre nascimento ou se você é de uma pessoa sem nenhuma nobreza, sem nenhuma origem nobre, de onde quer que você seja, Deus tem um caminho para você. Agora, o quanto você é fiel àquilo que o Senhor falou, o quanto você é fiel ao falar do Senhor no seu dia a dia, e quanto você volta para o Senhor, aí nós temos muito a aprender com esse nosso irmão, o Zinzendorf. Eu creio que nesse tempo o Senhor não chama estrelas, o Senhor chama todos nós. E todos nós temos uma função importante no corpo de Cristo, e todos nós temos uma função, um serviço que é memorável na presença do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. A volta do Senhor está iminente. Imagina se vocês, seapistas, e nós pudermos ser arrebatados vivos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, eu encorajo todos vocês, né? E eu também estou sendo encorajado por todo esse viver desse irmão do Conde Zinzendorf, mas que isso possa nos ajudar a servir o Senhor de uma maneira cada vez mais fiel, né?
e mais intensa, para que nós possamos apressar a volta do Senhor. Então, eu passo agora a palavra para vocês, estou aqui esperando para que vocês agora possam ter a sua contribuição, tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor, e passo a palavra para vocês.